Eu tenho uma dúvida, né, a respeito, né, até que você comentou um pouco também agora há pouco, a respeito da taxação do sol, digamos assim, né, a linguagem mais popular. Vocês acham que isso pode atrapalhar ou vocês acham que isso pode melhorar nessa questão da expansão dos painéis solares aqui no Brasil? Que isso foi um assunto muito comentado, gerou muita revolta para muitos, porque o mercado começou a se expandir, muita gente começou a adquirir painéis solares nas suas residências, nos trabalhos, mas aí veio justamente essa questão da taxação. Então, eu queria saber de vocês, né? O que é que vocês acham a respeito disso? Quem quiser começar, acho que é Rafael. Vou começar com você, Rafael. Perfeito, Renata. Agradeço a pergunta, é super importante. A hora que o Thiago tocou no tema, eu já comecei aqui a me coçar para falar um pouco sobre o assunto. A gente falou até agora há pouco, né, aqui na live, do início desse mercado, né? Então, que a resolução que trouxe a possibilidade para que cada consumidor pudesse se tornar um gerador de energia, né, o prosumidor, é de 2012. Então, e já era esperado desde 2012 revisão dessa norma. Então, a gente tem que sempre lembrar que foi uma norma de fomento, né, uma regra que visava inserir a tecnologia no mercado nacional. E foi muito bem sucedida, tanto que está crescendo da maneira como está crescendo. E precisava ser revista. Agora, quando ela foi colocada em pauta a sua revisão lá em 2018, a proposta de aprimoramento ela era muito negativa para o setor, realmente. Né? Ela trazia ali alguns custos que freariam drasticamente o crescimento da energia solar fotovoltaica no Brasil. E começou uma grande discussão, né? Uma grande disputa aí entre o que se devia pagar, o que se queria que fosse pago, e isso só foi concluído agora no começo, na verdade, final do ano de 2021, que foi publicado no começo de 2022, a Lei 14.300. Embora tenha todo esse contexto da taxação do sol, né, que o pessoal fala de maneira mais popular, e não deixa de incluir custos que não existiam antes, é importante lembrar outros aspectos que estão ali inseridos naquela lei, que é a própria segurança jurídica para quem faz o investimento. Então, assim, o que a gente tinha lá em 2018? Um cenário em que, da noite para o dia, né, a agência reguladora poderia mudar todas as normas que se aplicavam ali a quem tivesse geração própria de energia, né, na sua residência, no seu comércio, na sua indústria. E a lei, ela traz uma segurança que agora, para você mudar os aspectos que estão inseridos ali na lei, depende de uma aprovação no Congresso, não é simples. Demorou muito para ser construída a solução, e para mudar qualquer aspecto do que existe hoje na lei, seria muito difícil, né? Seria, ou quando necessário, se necessário, será um trabalho bem árduo junto ao Congresso Nacional. Então, traz aspectos de segurança para quem investiu, mas traz, sim, aspectos ali de redução, né, do retorno em relação ao cenário que existe até hoje, que é quando eu injeto 1 kWh da minha geração excedente durante o dia, eu compenso 1 kWh, né, por exemplo, no momento que eu não estou gerando, à noite, de madrugada. E a questão que foi colocada com a Lei 14.300 na verdade, que essa compensação não vai ser mais 1 para 1, mas não porque o quilowatt que você injetou não vai compensar 1 kW, mas porque você vai ter que remunerar a distribuidora que presta um serviço, né, de receber aquele quilowatt num determinado hora no momento e te fornecer, te suprir em outro. Então, alguém disponibilizou, alguém construiu uma rede, né, que são as distribuidoras, alguém disponibiliza aquela rede com qualidade, opera e mantém. Nada mais justo do que ela ser remunerada. Agora, o ponto que demorou a convergir aí é qual a remuneração adequada. E isso continua em discussão, né? Era esperado que o Conselho Nacional de Política Energética estabelecesse as diretrizes para a valoração dos custos e benefícios até agora, no final desse ano. A gente vê que alguns marcos estabelecidos na própria lei estão atrasados, né? Então,
Não sei dizer ainda se a gente vai demorar muito mais tempo do que o previsto. O fato é que a gente está um pouco atrasado, e a gente não é o mercado, é o próprio regulador, o próprio poder concedente que precisa atuar nessas questões. Mas, num aspecto geral, e resumindo a história, Renata, assim, o investimento ele se torna menos atrativo do que é hoje, porque hoje eu tenho uma regra de fomento. Então, é normal que a gente parta para uma situação de mais amadurecimento do mercado. E dentro desse amadurecimento vem ali uma robustez, uma segurança jurídica que garante o crescimento desse mercado a longo prazo, uma maior sustentabilidade para os investimentos poderem ser feitos com mais tranquilidade. Né? Então, existem, como tudo na vida, né, a moeda tem dois lados, aspectos positivos, negativos, mas, no geral, o nosso balanço é que é muito positiva e muito bem-vinda a publicação dessa Lei 14.300. Os tronços, né? Quer falar, Aline? Ô, Tiago? Eu acho que o Rafael ressaltou bem, né? É muito importante, assim, que esses estudos, eles, eu acho que eles estão bem atrasados, né? Porque a gente sabe que realmente a gente está usando da rede elétrica como uma bateria, né? A gente está usando dela para várias situações, nosso próprio interesse, só que a gente também tem um impacto positivo da geração distribuída. Então, esse impacto positivo ele é falado, mas realmente calculado não foi. É difícil realmente, é um problema mais complexo, porque a gente precisa ver os impactos também sociais, né? A geração de emprego, a não criação de novas usinas. Então, a qualidade também da energia que está sendo gerada, porque eu estou produzindo aqui, a minha vizinha já está consumindo ali do lado, né? Ela não está sendo transmitida de longas distâncias. Então, tem vários estudos super importantes que são possíveis de ser feitos, né? Existem vários programas, tem softwares especializados em fazer exatamente isso. Então, o Brasil realmente precisa caminhar para dados. A gente não pode ficar discutindo as coisas por mérito ou o que a gente acha mais importante. A gente tem que ir para os valores, para os números, e a partir deles fazer decisões. As decisões elas não podem serem a partir das nossas ideologias, a partir do que a gente planeja, e sim a partir disso. Então, eu acho que desde muito tempo a gente não faz isso no Brasil, e a gente precisa fazer urgentemente agora com a inserção, com essa diversificação da matriz, né? A gente quer caminhar junto com a transição energética, a gente já está, vamos dizer, a passos avançados por ter uma matriz renovável, mas a gente precisa diversificar e digitalizar, né? Os 3 passos da transição energética é digitalizar, descentralizar, né? E descarbonizar. Tá, a gente tem um, então a gente pode ficar parado? Não, a gente tem os outros 2 e a gente precisa caminhar bastante, porque na parte de digitalização a gente está bem aquém. A Aline e o Rafael complementaram bem, acho que é mais isso, né? Quando o Rafael também ali, ele acreditou que também tomou muito cuidado em relação a essa questão de taxação do sol, dessas narrativas de que também agora, depois que entrar a lei, não é inviável, às vezes usando isso muito como argumento de venda, né? Faça antes de mudar a lei. Eu acho que não é bem por aí, porque isso pode prejudicar, né? Então, ok, vendi hoje, mas agora quando mudar a lei eu não vou mais conseguir vender, vou mudar o meu discurso. Então, nós aqui a gente tem muito esse cuidado em relação a isso, né? Então, lá no início tinha uma preocupação muito grande, porque sim, esses cálculos, no nosso entendimento, eles também não estavam sendo valorizados da forma correta. Como a Aline comentou, tem que ter muito estudo em relação a isso, estudar esse fluxo de potência. Ele não é algo fácil de modelar e precisa, sim, de recursos aí, de softwares tecnológicos para ajudar isso e, sim, chegar em algo que seja justo, né? Se realmente a gente está utilizando ali a rede para não estar utilizando uma bateria para poder ter esses créditos, ok, que tem esses custos associados desde que eles sejam da forma justa, né? Então, e viabilizando ainda os negócios. Então, acho que isso são pontos importantes, assim como o Rafael comentou, essa questão da segurança jurídica, que é importante para, no momento que a gente traça
um panorama financeiro, né, que nem vai fazer uma análise financeira de pelo menos 25 anos do sistema, a gente sabe de que forma a gente vai conseguir calcular, porque tem sim uma lei voltada para a energia solar. Então, esses pontos eles são importantes no momento que se tem uma lei voltada para isso, desde que aí seja da forma justa, e aí teve muita força das associações, da Absolar em relação a isso, das empresas, né, e isso gerou um resultado. Né? Se essas empresas, né, a academia, as universidades, elas não colocassem suas contribuições em relação a isso, a gente estaria lá num cenário bem pior em relação a isso. Então, é muito importante que a gente busque, sim, sempre essa melhoria, que as coisas elas sejam precificadas da forma justa também.